capítulo 11 do livro de Hebreus. É o capítulo mais expressivo que fala acerca da fé, daqueles que creem em Deus, e traz exemplos da Bíblia de homens e mulheres de Deus que demonstraram uma fé inabalável, uma fé exemplar para nós. Então nós começamos essa reflexão pelo versículo 1, e ainda hoje vamos nos manter um pouquinho nele, para depois passarmos para outros textos do livro. Então nós vimos em reflexões dos dias anteriores, não é? Que aqui, fique olhando para o versículo 1, não é? Mas eu falei sobre alguns tipos de fé que existem na Bíblia. Nós vimos que existe, já comentamos, eu só relembrar, a fé para a salvação. É aquela que nasce no coração da pessoa, que ouve a palavra de Deus. Pois a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso fala da fé para a salvação. É aquela fé que Jesus disse, não é? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É aquela fé que Paulo falou em Efésios 2:8, não é? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É a fé para a salvação. Falamos sobre a fé comum, quer dizer, tanto nós, os crentes, temos uma fé comum, como as pessoas que não têm Deus também podem ter um tipo de fé nas coisas, nos homens, etc. É uma fé comum. Vimos também um terceiro tipo, que é a fé como fruto do Espírito. Fé como fruto, e lá em Gálatas 5:22, não é? Quando vocês viram, não é? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, fruto do Espírito, você sabe o que é um fruto, não é? É aquilo que nasce das árvores frutíferas, começa com a semente, na verdade, depois a planta cresce e frutifica. Então, para que haja fruto numa árvore, o que é necessário fazer, irmão? Diga aí para mim. O que é necessário para que uma árvore dê fruto? Cuidar dela. Diga aí tipo de cuidado. Água. Colocar água. O que mais? Adubo. Outra coisa, podar também. Então, a fé como fruto tem que ter todas essas coisas. Pastor, e qual é a água para eu poder me aguar? A água na Bíblia é a palavra de Deus. Jesus disse para Nicodemos, aquele que é nascido da água e do Espírito. Nascido pela palavra e pelo Espírito. E Jesus também diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então todo crente precisa ter essa água, beber dessa água, se lavar nessa água, banhar nessa água, se alimentar dessa água, da palavra de Deus. Tem crente morrendo de sede, irmão, porque não toma água da palavra, viu? Morrendo de sede, viu? Hoje estão magrinhos, raquíticos, né? Satanás dá um sopro nele, ele cai. Por quê? Não se alimenta. Querido, eu mantenho essa tecla até Deus dizer que terminou o meu ministério aqui. Leiam a palavra todos os dias. Crente que não lê a Bíblia todo dia, só encontra duas explicações, irmão. Não consigo mais do que isso. Ou é preguiça, e está aí uma raça que Deus não gosta, é preguiçoso. Preguiçoso, meu irmão, não é brincadeira não. Mas pastor, como é que o senhor pode julgar a gente? Não, é verdade. E segunda razão, você não ama a palavra de Deus. Porque quem ama a palavra, você lê. Você gosta de meditar. Viu? Quando eu era noivo de Iris, minha esposa que está na glória, meu irmão, quando fui ser militar, não tinha vaga em Natal. Então eu estava lá na escola de sargento em Minas Gerais. Olha, a coisa que eu mais ansiava receber era uma carta de Iris.
Carta escrita à mão, viu? Não tinha e-mail desse negócio de computador, não. Tá? E eu sempre ficava esperando que ela mandasse uma carta e depois eu mandar outra para ela. Aí vocês pensam o seguinte: bem, eu recebi uma carta naquela época, da minha namorada. Aí eu fazia o seguinte: bom, eu vou ler essa carta aqui na próxima semana. Será que era assim que eu fazia? Olha as irmãs batendo na cabeça. Não, eu já abri a carta no correio. Hoje você abre o computador e lê o e-mail, né? Está lá a carta, agora eu vou lá. Olha, eu já pegava a carta, tirava lá e já ia rasgando aqui, e eu já ia lendo andando, meu irmão, em direção ao alojamento. Por quê? Porque eu amava minha namorada. Depois fui noivo. Aí eu fui servindo 23 BC em Fortaleza, um quartel, e aqui não tinha vaga. Mesma coisa. Era aquela ansiedade, aquela satisfação ao receber uma carta, e eu não deixava para o outro dia, não, senhor. Lia logo mais depressa que eu podia ler. Não é verdade? E aí como é que a Bíblia, irmãos, é uma carta do noivo para a sua noiva. Concordam comigo? A Bíblia é a carta do noivo Jesus para a sua querida noiva, a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue lá na cruz do Calvário. Como é que o crente só abre a Bíblia na leitura oficial? Não é? Não sei se tem umas Bíblias que tem um fecho, né? Pronto. Não tem crente que está no culto, vamos ficar de pé para fazer a leitura oficial. Aí o crente, aí a irmã faz, ou o irmão, abre o fecho e lê. Depois que terminou a leitura, fecha e não abre mais. Só vai abrir agora no outro dia que vier à igreja. Muitos só vêm à igreja uma vez por semana e olhe lá. Como é que você pode dizer que ama a palavra de Deus? Como é que você pode dizer que ama o noivo, que você não lê a carta dele? Me desculpe, não peço perdão não, mas eu tenho o dever de dizer isso para vocês. Leiam a Bíblia. É mandamento da Bíblia. Tá certo? Ler a palavra, meditar na palavra, se alimentar da palavra, beber a palavra, para ficar forte, não é? E também ter o que responder os ataques do inimigo, porque a palavra também é espada do Espírito. Dê glória a Deus. O inimigo lhe ataca com tentação, não é? Você faz como Jesus. O diabo tentou Jesus 3 vezes. Jesus botou ele para correr dizendo o quê? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Na 3ª vez o cão foi embora. Agora tem crente que não sabe nada da Bíblia, não tem nenhum versículo decorado, nenhum texto da Bíblia para citar na hora da tentação. Então leia a Bíblia, irmãos. Outra coisa que eu quero repetir aqui: culto doméstico. Se você não faz o culto doméstico, é porque você não quer acender, levantar o altar da adoração a Deus no seu lar. Resultado, aí os meninos, as meninas, os filhos estão lá na televisão assistindo porcaria. Ou então, o que é mais arriscado ainda, vendo as redes sociais. E diga você, tem crente idoso que não sabe nem entrar na internet. Mas tem menino com 3 anos que já entra, 4 anos. Conheci uma pessoa na minha família que não sabia entrar lá no site. Aí o menino com os 7 anos disse, pode deixar comigo, mas daqui que eu... Pronto, e ligava para ela. Irmão, leia a Bíblia todo dia e faça o culto doméstico todo dia, que você vai ver a diferença do que Deus vai fazer no seu lar e na sua vida. Amém, meus irmãos? Via o culto de doutrina é muito bom. Você não é desigrejado, não é uma raça que apareceu agora, que diz o seguinte, eu não preciso de igreja. Deus não mandou construir templo. A igreja sou eu. Isso é, eu ia dizer uma palavra, mas não vou dizer não. Isso é um ignorante da Bíblia. Sabe nada de Bíblia.
um analfabeto de Bíblia. Hoje eu estava fazendo a leitura diária da Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 7, 8, 9, se não me engano. E ali está dizendo, né, que Salomão, quando inaugurou o templo, subiu num pedestal desse aí, orou a Deus, e Deus mandou fogo do céu, fogo caiu ali sobre o altar, com a prova, e desceu a glória de Deus. Como é que Deus não dá valor a templo? Dá sim. Igreja não é o templo, mas o templo é lugar consagrado a Deus, para reunir a sua igreja. Dê glória a Deus por isso, irmão. Quando você viu um orgulhoso, presunçoso, arrogante, dizer eu sou a igreja, peça um versículo na Bíblia, mostre um versículo na Bíblia que diz que você é a igreja. Mostre um, e me traga, eu quero saber. Estou lendo a Bíblia 49 vezes, pela graça do Senhor, e me arrependo de não ter começado antes. Não vi esse versículo, eu sou a igreja. Agora, você vai encontrar versículo no plural, nós somos a igreja do Deus vivo. Nós no plural, nós somos predestinados, sim, no plural. A igreja é predestinada, assim como Israel é predestinado. Igreja, não é? Cuidado, tem irmão calvinista em nosso meio. Eu já advirto o dirigente da congregação: irmão que expôs a doutrina de Calvino não pode ensinar na escola dominical. Não pode usar o púlpito também. E está ensinando heresia. Só tem 7 exemplos de pessoas predestinadas na Bíblia individualmente. Vocês querem saber quem? Quem quer saber? Levanta a mão e diga amém. Já sei que na doutrina de hoje, do capítulo 11, acho que não vou entrar não, mas não tem problema. O que eu estou ensinando aqui é doutrina. O que é a igreja, quem faz parte da igreja. Abra sua Bíblia aí. Deixa eu ver aqui. Eu anotei aqui, meus irmãos, no livro do profeta Jeremias. Jeremias foi predestinado. Aí eu fui descobrindo na Bíblia aquelas pessoas que foram predestinadas. Todos os obreiros, anote isso com caneta, para você saber responder ao irmão calvinista. Jeremias, eu notei aqui, meu irmão. Olha, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Eu estou com pena dos meninos do Vida Nova que não vieram hoje, viu? Estou com pena. Que estão deixando de aprender coisa boa, né, Alisson? Mas eles não vieram porque quiseram, né? Os pais não vieram, né? Jeremias 1, 5, vamos ler comigo. 1, 2. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Está vendo? Antes dele sair do ventre, já estava predestinado. Vamos ver um segundo. Depois você coloca na ordem. João Batista, Lucas 1,15. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 15. Fala de quem? De João Batista, não é verdade? Aí você lê, vamos ler a partir do 13, tá? Leiam comigo, Lucas 1,13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Está vendo, irmão? Predestinado para ser cheio do Espírito Santo, no ventre ainda, não tem nem batismo com o Espírito Santo, já foi predestinado. Vamos lá para outro, um terceiro, Lucas 1:30. Vamos ver quem foi esse personagem. Lucas 1, todo mundo já deve saber, não é? Lucas capítulo 1, versículo 30. Aleluia. Tira diante. Lucas 1:30, vamos ler. 1, 2. Diz-lhe então o anjo: Maria,
não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Amém, meus irmãos? Quem é esse? Jesus. Jesus Jesus não é Jesus como Deus, Jesus como homem foi predestinado. Não é? Vamos para outro, Paulo, Gálatas 1,15. Epístola de Paulo aos Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Vamos ver o que é que diz aqui. Gálatas 1:15. Leiam comigo todos. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelasse seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Amém, meus irmãos? Olha, vocês estão aprendendo hoje aqui, muita gente nunca ouviu, nunca prestou atenção na Bíblia, tá? Então, Jesus, Jeremias, João Batista, Jesus, não é verdade? Agora Paulo, não é verdade? Agora vamos ver, Davi, Salmo 22, 9 e 10. Glória a Deus. Vinte e dois, 9. 9. Quem já encontrou, leia comigo. Sabe por que muita gente não encontra? Porque fica igual uma senhora católica que eu fui visitar ela com minha esposa no mutirão. Aí ela disse que os crentes não gostavam dos santos. Os crentes não gostavam da Virgem Maria. Eu digo, não, minha senhora, não é assim. Aí fui explicar a ela, não é? Aí eu digo, me diga uma coisa, vocês lá na igreja católica se ajoelham diante das imagens do que estão no altar? Sim, é os santos. Então abra sua Bíblia, traga a sua Bíblia. Ela trouxe uma Bíblia católica, sabe? Diz, leia aí, Êxodo capítulo 20. Meu irmão, a mulher procurou, da primeira página até a última, e não encontrava o livro de Êxodo. Segundo livro da Bíblia. Por quê? Não sabe ler. Eu peguei, abri imediatamente e digo, leia aqui. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem te curvarás a elas. Ele está vendo aí, minha senhora? Nem é para fazer imagem, nem se encurvar. Sabe o que ela disse? Pastor, os padres não explicam a Bíblia assim como o senhor, não. Assim tem muito crente da Assembleia de Deus, que se mandar abrir um texto na Bíblia, o livro de Jeremias, ele vai procurar lá junto do Gênesis, vai para o Apocalipse, por quê? Porque ele não sabe manusear a Bíblia. Não lê a Bíblia, cuidado, irmão. Salmo 22, 9, não é? Vamos ler então, 1, 2. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda nos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não está predestinado? Vamos ver mais um aqui, está pertinho de terminar. Então esse é o quinto. Vamos para o sexto. Juízes 13, 5. Livro de Juízes. Depois de Deuteronômio, né? Glória a Deus. Juízes. Louvado seja Deus. Juízes 13, eu disse 13, foi? 13, 5, né? Vamos lá. 13, 5. Vamos ler comigo? 1, 2. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Quem foi esse? Sansão. Sansão também foi predestinado por Deus. Está vendo aí como é o negócio?
Agora vamos ao último. Isaías 49, 1 e 5, sétimo. Isaías 49, 1 e 5. Isaías 49. Glória a Deus. 49, 1. Vamos ler. 1, 2. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povo de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. O 5. E agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que ele torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou juntar, com tudo aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Está vendo? Só tem na Bíblia esses 7 nomes que foram predestinados desde o ventre, individual. Então, essa história que somente tem um grupo de pessoas que já nasceu desde o ventre salvo, por decreto de Deus, isso não tem fundamento bíblico. E também por decreto de Deus, a maioria do mundo vai tudo para o inferno, sem direito a chance nenhuma de salvação. Isso não está na Bíblia, porque João 3,16 derruba isso, quando Jesus diz, porque Deus amou o mundo, quer dizer, todas as pessoas, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, em qualquer português elementar, quer dizer, qualquer pessoa que nele crê, não é? Tem a vida eterna, será salvo, né? Está vendo? Não pereça, mas tem a vida eterna. Então, meus queridos irmãos, muito cuidado, quando a gente não lê a Bíblia, aí não entende, na verdade, não aprende as coisas. Mas vamos entrar um pouquinho na doutrina hoje, mesmo que vocês me deem apenas mais uns minutinhos, tá? Hebreus, então nós vimos a fé para a salvação, a fé comum, a fé como fruto, e tem a fé como dom, o dom da fé, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, não é? Aí lá diz, o Espírito dá a cada um como ele quer, dom da palavra, dom da sabedoria, dom do conhecimento, dons de curar, não é verdade? Dom de operação de maravilhas, e também o dom da fé. Veja, o dom, você tem o direito de buscar. Agora, a medida desse dom, você não pode influir, porque é uma dádiva de Deus. Mas o fruto do Espírito precisa ser cultivado, entende? Se você não lê a Bíblia todo dia, você não está colocando água para você dar fruto, que é a água espiritual, que é a palavra de Deus. Você não está se alimentando essa planta, não é? Paulo diz, nós somos lavoura de Deus, não diz? Somos edifício de Deus e somos lavoura de Deus. É uma figura de planta, não é? Lavoura, precisa ser aguada, precisa ser podada, que é aquilo que não presta, a gente pede para Deus tirar da nossa vida. Mas nesse versículo 1 também, nós podemos ver 3 coisas importantes, 3 aspectos importantes da fé, irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Primeira coisa aí, meu irmão, a fé é o firme fundamento. Um aspecto da fé quer dizer, irmãos, certeza, não é verdade? Certeza. Quem tem fé, mesmo sem ver as coisas, tem certeza de que vai acontecer. Entendeu? Estão lembrados daquela mulher que sofreu com 12 anos de uma hemorragia, não é? Ela nunca tinha visto Jesus, mas ela ouviu falar do Nazareno. Olha, é um homem maravilhoso, não é? Ele é nosso patrício, ele é judeu, na verdade, nasceu em Belém, mas ele tem um poder muito grande, ele cura as pessoas, ele expulsa os demônios, ele até ressuscita mortos. Ela deve ter ouvido isso. Ela nunca viu Jesus, e a Bíblia diz que ela gastou o dinheiro com todo o seu dinheiro, seus recursos com médicos. Devia ser uma mulher que tinha posse, não é? E não conseguia nada. Mas quando ela ouviu falar que Jesus entrou na cidade dela, sabe o que ela disse? Sabe de uma coisa? Eu creio mesmo que este homem tem poder.
Eu creio que ele tem poder. Ela tinha uma hemorragia crônica há 12 anos, imagine, naquela época. E ela disse assim: sabe uma coisa? Eu vou me levantar e vou procurar chegar junto dele. Sei que vai ser difícil por causa da multidão, mas se eu conseguir tocar somente na ponta dos vestidos dele, eu serei curada. Isso é fé ou não é, meus irmãos? Ela não viu nada ainda, nem ouviu Jesus, só ouviu falar nele. E a Bíblia diz que ela saiu da sua casa. Imagine uma pessoa com hemorragia, meus irmãos, fica tonta, né? Fica tonta, porque o sangue foge do cérebro. Imagina a luta daquela mulher para chegar lá. Até que ela chegou, ela enfrentou vários obstáculos. A fé vence, meu irmão. A fé passa por cima dos obstáculos. A fé não olha para as circunstâncias. A fé olha para Jesus. A fé olha para Deus. O primeiro obstáculo era a sua fraqueza física. Ela deve ter se esforçado muito, tomado algum alimento para poder se levantar. Depois foi caminhando devagar até chegar. Quando chegou no lugar onde Jesus estava, ela viu uma multidão, não foi? Multidão grande. Como ela podia chegar perto de Jesus para tocar na orla do vestido dele? Acredito que ela começou a fazer assim: dê licença, dê licença, dê licença. E com muito cuidado, porque ela perdendo sangue, seria considerada imunda. Imunda, não podia chegar perto da multidão de ninguém. Até que enfim, com muito esforço, chegou perto de Jesus, não é? E eu acredito que ela já estava para desmaiar, quando ela estendeu a mão e tocou nas vestes de Jesus. E diz a Bíblia, ela sentiu que a cura chegou no seu corpo. Dê glória a Deus por isso. Ela tinha tanto medo de chegar ali, naquela condição, que ela já ia indo embora, curada. Aí Jesus disse: quem me tocou? Quem me tocou? Aí os apóstolos racionalizando a coisa: mestre, a multidão te imprensa, a multidão te oprime, e tu perguntas quem me tocou? Aí Jesus: não, o pessoal está batendo em mim, está me empurrando, né? Mas alguém me tocou de maneira diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Dê glória a Deus, meu irmão. Eu senti que de mim saiu virtude. Do corpo dele passou para seus vestidos. E então, quem foi que me tocou? A mulher, então, vendo que ficou angustiada, disse: fui eu, Senhor. Fui eu que toquei, Senhor. E deu o testemunho dela. 12 anos nos médicos, gastando dinheiro, sem solução. Mas quando eu toquei no teu vestido, eu senti a cura divina. Dê glória a Deus por isto. Sabe o que é isso? A fé vê o invisível. A fé crê no que não vê. Está entendendo? E ela foi lá e recebeu a cura. E o seu testemunho está sendo contado em todo o mundo para a glória de Deus, não é verdade? Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O segundo ponto, esperança. Outro aspecto da fé é a esperança. É a expectativa daquilo, é a expectativa de que vai acontecer aquilo que você crê. O caso da mulher, não é verdade? Você pode usar, por exemplo, também o exemplo de Noé, está no texto, foi lido aqui. Deus chamou Noé, a multidão toda, irmão, a humanidade daquela época, milhares ou milhões de pessoas, eu não tenho ainda esses dados, não é? Diz a Bíblia no capítulo 6 de Gênesis, que aquela humanidade estava toda corrompida. Imagina a humanidade toda na corrupção, meus irmãos, não é? Tudo corrompido, e com violência, e prostituição, homossexualidade, é uma desgraça. E Deus, olhando para aquela humanidade, viu apenas uma família, um homem que conseguiu educar sua família aos pés do Senhor. Um homem, queridos, que fazia culto doméstico, obreiros. Eu não tenho dúvida,
Porque a sua esposa crê em Deus, seus filhos crerem em Deus, obedecerem a Deus, ele devia falar para os seus filhos em sua casa. Culto doméstico Noé fazia. Eis que tenho achado justo no meio dessa geração corrompida. Olha, Noé, eu vou destruir toda a humanidade. Vou matar todo mundo, não vai escapar ninguém. Então eu vou dar um projeto para você. Projeto de engenharia náutica. Escreva aí, daí ó. Você vai fazer um navio com tantos metros de comprimento, tantos metros de largura, tantos metros de altura. Deixa eu dizer uma coisa a você. Essas proporções da arca que Noé usou são as mesmas proporções que se usa para construir navios hoje. Transatlântico. As mesmas proporções de largura, altura e comprimento. Ora, Noé nunca viu tal coisa. Não, até o dilúvio não chovia ainda, não chovia não. Não tinha chuva na terra. Ele não estava diante de uma praia grande, não. Nem de um grande rio, não. Mas sabe o que aconteceu? Diz aqui a Bíblia, pela fé, Noé, divinamente avisado, das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, e é segundo a fé. Ele foi desenvolver um projeto durante tantos anos, não é? Sem saber como é que era possível aquilo. A humanidade, como alguém diz, devia zombar dele, né? O velho Noé deve estar doido, ó. Coitado do velho, fazendo um negócio, um bicho desse, um barco desse tamanho. As pessoas conheciam barcos pequenos, mas um barco enorme, maior do que essa igreja, no comprimento, na largura, na altura. Ele devia ter zombado de Noé. Mas só que depois que Noé terminou de fazer a arca, Deus disse o quê? Noé, se eu perguntar a vocês, vocês sabem responder? Os animais que entraram na arca, 7 casais dos animais puros, e 2 casais dos animais impuros. Noé pegou um laço e foi laçar o boi, laçar a vaca, pegar a ovelha, puxar por uma corda no pescoço, foi assim? Não, Deus disse, os animais virão a ti. Aquele desfile de animais, irmão, de 2 em 2, o boi com a vaca, as ovelhas, ninguém enxotou eles não. Deus deu ordem e os animais obedeceram e se apresentaram a Noé na porta da arca. Veja que coisa fantástica, né? Os animais deram mais atenção, ouviram a voz de Deus do que os homens. Depois que entrou os animais todos, aí diz, agora Noé, entra tu e tua família. Quantas pessoas eram, irmãos? 8. Noé, a esposa, 3 filhos e as 3 noras. Quando Noé entrou com a família, aí Deus disse, pega a chave, Noé, fecha aí por dentro. Foi assim? Não, Senhor. Deus fechou a porta por fora. Deus fechou a porta por fora. Depois que Noé entrou, se acomodou, mandou botar alimento para todos aqueles animais. O dilúvio durou quanto tempo, irmãos? Quem sabe dizer quantos dias durou o dilúvio? Vamos lá, eu vou voltar aqui para os obreiros, porque eles já leem mais a Bíblia do que vocês. Quantos dias durou? 6 meses, 1 ano? 40 dias, assim, choveu. Mas eles ficaram na arca quanto tempo? 1 ano e 10 dias. Viu? Choveu 40 dias e 40 noites, mas a arca só baixou no monte de Arará depois de 1 ano e 10 dias. E só aí foi que Noé pôde abrir a arca e sair com sua família. Está vendo? Pela fé, Deus abençoou que Noé providenciou os alimentos para todos aqueles bichos, meu irmão. Elefante, leão, entendeu? Coelho, cachorro, gato, tudo, os animais terrestres estavam lá também. Então Noé teve fé e Deus honrou, dê glória a Deus por isso, não é? Então, o primeiro aspecto da fé é a certeza, depois a expectativa e finalmente a convicção, não é? E a prova das coisas que não se vê. Como é que eu posso provar uma coisa que eu não vejo, irmão? Não é? Se tem um julgamento aí na justiça, tem que ter prova, a prova tem que ser escrita,
ou se não tiver, às vezes tem que ter testemunha, você vai provar como? Mas a fé completa em Deus, a fé perfeita em Deus, entendeu? Ela tem esse aspecto, não é? É o firme fundamento das coisas que se esperam, esperança, e a prova das coisas que não se veem. Quer dizer, a pessoa já está vendo antes de acontecer, porque Deus é fiel. Dê glória a Deus por isso. Para terminar com Abraão, pela fé Abraão sendo chamado, obedeceu, versículo 8, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Deus disse a Abraão: sai, Abraão, da tua terra, tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mandar. Você faria isso, irmão? Se fosse eu, dizia: Senhor, tenha paciência. Tenha paciência, Senhor, me ajude, porque eu não tenho condição de fazer uma coisa dessa. Mas Abraão foi chamado o pai da fé por isso. Reuniu sua família, centenas de pessoas que trabalhavam com ele. Vamos embora. Para onde, Abraão? Não sei. Peraí, esse homem vai sair para um lugar que não sabe nem para onde é que vai? Vamos embora. E saíram caminhando, sem saber para onde ia. Está escrito aqui, sem saber para onde ia. Aí, ele parou no lugar, Deus abençoou ali, não é? Habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabana, com Isaac e Jacó, não é? Por quê? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Homem de fé, ele com 99 anos, sua mulher quantos anos? Bem idosa, né? Não me lembro agora quantos anos a Sara tinha, está entendendo? Mas era muito idosa, está vendo? Aí Deus, versículo 17, não, aqui quando ele ofereceu, disse que ele ia ter um filho. Edilson cantou um hino que falou nisso, não é? O filho de Abraão. Como é que ele teve um filho com 100 anos, não é? Sua mulher, me parece, com quase 80 anos. 90 anos, irmão. Olha bem, Deus disse a Abraão na frente: eu farei de ti uma grande nação, como a areia que está na praia, com as estrelas do céu. Aí lá vai Abraão casado com Sara, 50 anos, Sara estéril, não podia ter filho. 60 anos, estéril, não podia ter filho. 80 anos, não podia ter filho. Mas Abraão permaneceu crendo. Mas Deus disse que eu vou ter descendência, não é de alguém não, é de mim mesmo. Teve aquele arranjo com H, mas não era o filho da promessa. Só que ele com 90 anos, ele com 100 anos, 99, né? E Sara com 89. Aí chega um momento, meu irmão, que Abraão diz: mulher, eu estou sentindo uma novidade do meu corpo. Que é, meu velho? Uma energia, não é aquela energia que a gente tem quando é mais novo? A velhinha disse: eu também, meu velho. É um negócio aqui dentro de mim, assim, bem de energia. Aí Abraão deve ter dito para Sara: vamos namorar, minha velha? Né? Vamos namorar. E foram namorar. E o negócio funcionou, meu irmão, a coisa funcionou. A coisa funcionou entre dois velhinhos que não tinha mais esperança para nada, meu irmão. Não adiantava Viagra, não adiantava coisinha dessas coisas. Nada. E Sara daqui a pouco disse: Abraão, meu filho, eu estou grávida. Sabe o que ele disse? É a promessa de Deus se cumprindo na nossa vida. Não é? E com 100 anos, lá na tenda do casal de velhos, idosos, não é? Ouviu-se o bebezinho chorar na madrugada, o choro do bebê. Alguém numa tenda perto: eita, aí na tenda do velho do Abraão, nasceu um menino aqui, eita, que coisa, não é? Sabe o que é isso? Porque Deus é fiel, quando Ele cumpre, meu irmão. Para Deus não tem esse negócio não, de Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Dê glória a Deus por isso. Para Deus nada é impossível. Aleluia. Pode ser impossível para os homens. Então eu queria falar, para terminar essa parte de conceituação de fé, sobre isso. Então a fé tem 3 aspectos: certeza, esperança e convicção, que é a prova daquilo que você não vê. Se você vê, não precisa de fé. Você precisa de fé
para aquilo que você não vê, não é? Então vamos confiar em Deus e procurar pedir a Ele que aumente a nossa fé. A fé pode ser grande, pode ser muito grande, pode ser pequena, pode ser pouquinha, pode. Existem níveis de fé, viu, irmão? Né? Jesus disse para aquela mulher: grande é a tua fé, não é verdade? Aquela mulher sirofenícia: grande é a tua fé. Nunca vi tanta fé assim como em Israel, como aquela mulher sirofenícia, que a filha estava moribunda, né? E aí, quando ela chegou em casa, a menina estava completamente curada. Não é verdade, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, vamos guardar essas lições.